Fala, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a hora que você está assistindo essa aula, mas hoje vamos dar continuidade, política internacional, vamos dar continuidade, agora vamos falar da Conferência de Estocolmo, a conferência mais foda que você tem que saber. Essa conferência, ela que vai dar os rumos da direção para a questão da política ambiental nas relações internacionais, então se você está com sono, levante-se da sua cadeira, vá tomar um pouco d'água, porque essa aula ela é muito importante para as outras e, pô, cai demais essa questão na primeira e na terceira fase. Beleza, eu vou compartilhar aqui a minha tela. E eu não esqueci de me apresentar, né? Meu nome é Eliel, tá? Eu sou CCDista, assim como você. E vamos lutar pelo nosso sonho, né? E quem não luta pelo sonho, tem um sonho realizado. Deixa eu só diminuir um pouquinho o tamanho. Aqui tá grande. Vou colocar aqui visualização, para ver se dá para a gente... Pronto, Conferência de Estocolmo para o Meio Ambiente Humano. Essa conferência é de 72, tá? Esse é o primeiro dado, você tem que saber. Agora vamos aqui para antecedentes, tá? O primeiro antecedente que você tem que saber da Estocolmo é lá de 1968, tá? Surge a ECOSOC, tá? ECOSOC tinha uma ideia de organizar um encontro para controlar a questão da poluição do ar e da chuva ácida. Naquele tempo existiam muitas indústrias, né? Indústrias pesadas, indústrias que liberavam enxofre e outras substâncias químicas que, em contato com a água, realizavam a chuva ácida. E, nossa senhora, chuva ácida, gente, naquela época, e até hoje, né? Hoje tem bem menos, até porque as ações das décadas passadas resultaram em uma quantidade bem menor de chuva ácida, mas para aquela época existia muita chuva ácida, e aquilo, nossa, era o fim do tempo, tá? Então, essa conferência essa organização, esse encontro da ECOSOC lá em 68 é um dos antecedentes da Conferência de Estocolmo, ok? E o encontro ele seria realizado em 72, tá? Esse encontro que a ECOSOC pensou é justamente a Conferência de Estocolmo. Outra coisa também, que é um antecedente muito importante, é a comissão preparatória, e a partir da comissão preparatória, o próprio relatório do Clube de Roma, ele teve muita importância na questão da Estocolmo, até porque ele deu as premissas iniciais, tá? A gente vai trabalhar todas as premissas aqui nesse vídeo com vocês. Não se pode esquecer que lá em Estocolmo houve a presença de nada mais nada menos do que 113 países, 19 organizações internacionais, além de 400 organizações intra ou organizações não governamentais. Então, foi muita gente. Galera, foi muita gente. Ok? Foi muita gente mesmo, assim, violentamente. Bom, além dessa conferência da ECOSOC, a outra influência que eu falei foi o Clube de Roma, né? O Clube de Roma era um grupo independente criado em 68, tá? Vocês percebam que 68 é um ano importante, não decore em 68. O que esse Clube de Roma pensava? Ele pensava em discutir questões científicas e políticas a respeito de interesses mundiais, tá? Somente 2 chefes de Estado participaram, tá? Lá da conferência, que foi da Suécia e da Índia. Nessa época, o Brasil era presidente aqui o Médici era presidente aqui no Brasil, tá? O Clube de Roma, ele instituiu um relatório chamado Limites do Crescimento. Esse relatório, ele deu uma visão neomalthusiana e um pouco catastrófica de como seria o planeta Terra. Tá? E o planeta Terra não suportaria aquele tanto de gente e a alimentação e os alimentos não cresceriam na mesma proporção que a população, então o mundo ia acabar. Foi basicamente isso que o relatório apontou. Gente, não vai dar, a gente tem que preservar o meio ambiente, a gente tem que ter novas políticas sociais para controlar a população e para preservar o meio ambiente. Tá? E isso influenciou muito a Estocolmo. Vocês vão ver os resultados de Estocolmo, vocês vão ver que isso era uma das pautas. Tá? A Conferência de Estocolmo, também chamada de Conferência de Estocolmo para o Meio Ambiente Humano, tá? Ela reuniu cientistas, estados, sociedade civil, e lá foi pontuado a indissociabilidade entre o homem e o meio ambiente. Isso era o ponto central de Estocolmo. Tá? Não tem como dissociar desenvolvimento de meio ambiente, de preservacionismo, de desenvolvimento. Então, tudo está interligado. Então, a gente tem que achar o denominador comum. E foi esse o escopo, foi esse os antecedentes de Estocolmo. A conferência que aconteceu em 72
e que tinha uma das grandes discussões, a questão do ecodesenvolvimento e da participação da sociedade civil, tá? Então, vamos lá. Os resultados da Conferência de Estocolmo foi o conceito de ecodesenvolvimento, tá? Isso partiu do próprio secretário das Nações Unidas da época, o Maurice Strong. Ele falava que só se conseguiria atingir o real desenvolvimento no longo prazo se os problemas ambientais à época fossem cuidados, tá? E o meio ambiente, ele foi relacionado à questão do desenvolvimento. Eram indissociáveis, tá? A partir disso surgiu debates entre os zeristas e os desenvolvimentistas. Por influência lá do Clube de Roma, um grupo com uma visão zerista ou preservacionista, ele defendia desenvolvimento zero, galera. Desenvolvimento zero, não vamos desenvolver, vamos preservar o meio ambiente. Vamos preservar o meio ambiente. Vocês percebem que quem estava levantando essa bandeira eram países desenvolvidos, né? Eram países muito desenvolvidos, estavam nem aí para o desenvolvimento dos outros, já estavam desenvolvidos eles próprios. Só que tinham também a questão dos países que queriam desenvolvimento, tá? E começou a surgir o problema de ter tratamento especial, porque alguns países poderiam ser desenvolvidos, outros não. Havia uma desigualdade. Por exemplo, a África, a América Latina, a própria Ásia, ela não estava desenvolvida ainda. Por que eles não tinham o direito de se desenvolver? E por que outros países que já estavam desenvolvidos poderiam ter esse privilégio? Tá? Então, foi um grande impasse. O impasse entre os países centrais e os impasses entre países periféricos. Tá? Os países centrais, a postura zerista, e os países periféricos, postura desenvolvimentista. Tá? Conclusão. Desenvolvimento e preservação do meio ambiente eram vistos como antagônicos naquela época. Ok? Ou desenvolve prejudicando o meio ambiente, ou você protege, mas deixa de se desenvolver. Então, a negada lá dos países centrais queria uma coisa, dos países periféricos queria outra coisa. O que até hoje em dia ainda prevalece, né, gente? Convenhamos. Os países periféricos, eles apontavam que existia uma relação entre sobrevivência e meio ambiente. Ok? Uma população miserável, ela causaria mais impactos ao meio ambiente do que uma população com boas qualidades de condições de vida. A melhor forma de proteger o meio ambiente, segundo os periféricos, era dar melhores condições à população. E essa ideia de dar melhores condições para a população adivinha do desenvolvimento. Então, tu tinha que desenvolver um mal necessário para poder preservar o meio ambiente. No entanto, a questão da soberania dos países periféricos, ela continua, não se encerrou lá em Estocolmo, ok? Uma outra discussão de Estocolmo, Conferência de 72, foi a população atmosférica, a poluição atmosférica. Tá? Os principais temas tratados foram o quê? Poluição atmosférica do solo e da água, crescimento demográfico. Vocês viram que eu falei do limites do desenvolvimento, aqui lá do Clube de Roma, aqui, ó. Limites do crescimento, lá do Clube de Roma. Então, entrou na pauta aqui do Estocolmo, crescimento demográfico. E o debate entre os zeristas e desenvolvimentistas que eu já trabalhei com vocês, tá? Então, assim, a questão da poluição atmosférica, ela começou a se tornar questão de saúde pública. Por quê? A própria ONU, ela deu uma declaração, foi a Declaração das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Ela estabeleceu alguns princípios sobre o controle da poluição marítima e atmosférica, tá? Isso influenciou o quê? Isso influenciou uma Convenção sobre Poluição Transfronteiriça de 79, tá? Essa convenção, ela reforçou a ideia de que a poluição não respeita as linhas fronteiras entre países e que deve ser combatida de forma internacional. Essa poluição transfronteiriça deveria ser combatida no âmbito internacional, das relações internacionais. A questão da Declaração das Nações Unidas para o Meio Ambiente também influenciou a Convenção de Viena para o Protocolo da Camada de Ozônio, foi uma conferência de 85. Tá? Ela discutiu basicamente a questão do clorofluorcarboneto, era uma substância que era um spray, né? E ela
destruía a camada de ozônio, e com a camada de ozônio destruída entrava mais radiação do Sol, a radiação, aquela radiação que não deixa o planeta aquecido, só que essa radiação batia na superfície e voltava. Sem a camada de ozônio, entrava mais radiação, então era ruim para a gente, ok? Então, essa Convenção de Viena para o protocolo da camada de ozônio, ela foi muito influenciada também pela morte do presidente Reagan dos Estados Unidos por câncer de pele, tá? Então, a partir desse evento, percebeu-se que a mídia começou a implodir a população de que deveria debater sobre a camada de ozônio, e as relações internacionais, elas são sensíveis a essas demandas, né? Então, houve uma convenção só sobre isso, tá? Essas discussões aqui de 85, elas foram base do protocolo de Montreal, que a gente vai ver já, tá? Que ele disse que tinha que acabar com o CFC. Ok. Mais uma das questões debatidas em Estocolmo foi a questão da população versus recursos naturais. Você viu que eu falei dos limites do crescimento, o relatório lá do Clube de Paris, Clube de Roma, quer dizer, esse relatório era influenciado por ideias neomalthusianas, tá? Por quê? Porque Malthus era quem dizia que a população crescia a um ritmo menor, a um ritmo maior do que os recursos naturais. A população crescia em uma PG, uma progressão geométrica, enquanto os recursos cresciam uma progressão aritmética. A população crescia se multiplicando, enquanto os recursos cresciam se somando. Então, a população cresceria em um ritmo muito maior do que os recursos. Isso faria com que a taxa de crescimento da população fosse muito elevada. Então, uma das ideias da Conferência de Estocolmo foi justamente criar soluções para diminuir a taxa de natalidade dos países pobres, principalmente nos países pobres, onde haviam mais nascimentos de crianças, mais bebês, onde a população estava crescendo em uma quantidade bem maior, tá? Beleza. Então, um dos resultados dessa discussão sobre a questão da taxa de natalidade foi revoluções sexuais, tá? Medidas métodos contraceptivos e questão relativização do aborto. Não sei se você parou para pensar, no Brasil, nessa época, da época de 70, por exemplo, a minha avó teve 12 filhos, tá? A minha mãe, por sua vez, já teve só 3. Entendeu como a postura de uma conferência lá de 70 impactou o Brasil, impactou a sociedade inteira, uma geração depois? Perceba a importância disso. E por último, debates entre os zeristas e desenvolvimentistas, eu já trabalhei com vocês, tá? Vamos lá, planos de ações da Conferência de Estocolmo. Primeiro, houve o Programa de Avaliação Ambiental Global. O que fazia isso? Monitorava e executava programas ambientais. Percebeu que as convenções internacionais antes, como não tinham uma eficiência, uma eficácia, uma efetividade, então percebeu-se que teriam que criar um programa para controlar e executar programas ambientais. Não só executar, mas controlar também, tá? Houve também a criação do Programa de Administração Ambiental, que era basicamente implementar normas que deveriam ser seguidas por os estados mais afetados pelos entraves entre os serviços e desenvolvimentistas, tá? E medidas de apoio que visavam capacitar profissionais e técnicos para questões ambientais. Houve também a criação do HWART, que era um programa de monitoramento ambiental, tá? Ele identificava os principais problemas que as populações sofriam, tá? Os grandes biomas estavam sendo afetados, ele identificava, ele meio que olhava para a Terra, de fato ele olhava para a Terra, identificava os principais problemas nos grandes biomas. Ok? Então, gente, basicamente é isso. A temática seguinte será para medidas pós-Estocolmo, será um vídeo à parte, tá? Porque são muitas coisas. Se a gente fosse mesmo
daria mais de 1 hora a aula. Então, eu vou separar essa próxima parte aqui para pós-Estocolmo. Então, a gente já fez antecedentes de Estocolmo, e a próxima aula será para pós-Estocolmo, ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Estamos trabalhando com política internacional. A próxima aula a gente vai terminar questões ambientais e logo em seguida eu vou gravar vídeos de geografia sobre toda essa temática, só que em geografia você vai perceber que eu vou começar lá do século XX, 1902, essa conferência em 1902, vou traçar todo um paralelo até os dias atuais. Em política internacional, a gente está trabalhando mais com as relações internacionais, então a gente não vai voltar tanto no tempo, beleza? Espero que você tenha gostado. Foi um vídeo que demorou um pouquinho mais para ser terminado, mas concluímos. Pode mandar feedback nos comentários, dúvidas, questões, a gente responde todas, tá? E se você gostou desse conteúdo, compartilhe com algum amigo seu, algum CACDista que esteja estudando. Não sei se você está na época de edital, antes de edital, após edital, mas o importante é compartilhar conhecimento. Quanto mais a gente compartilha conhecimento, mais a gente ganha, tá bom? Indiretamente ou diretamente. Um grande abraço e até uma próxima.